quando você não está em Cristo, não está em Deus, não está no Senhor, você dissimula que você está sendo usado por Deus apenas para, por algum motivo, induzir a pessoa a um erro. Esse é o meu ponto de vista. Ok, pastor Vitor Couto. Bom, eu entendo que ordinariamente Deus usa sim os seus servos, os santos. Porém, Romanos 11:29 diz: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então, uma vez que Deus entregou o dom de profecia para alguém, e este alguém se desviou, ele não perde o dom, Deus não tira o dom dele. Então, o que acontece com essa pessoa? O dom pode ser enferrujado, pode ser que a pessoa não esteja exercendo o ministério profético, mas isso não impede com que Deus use essa pessoa em profecia, uma vez que ela já recebeu o dom. Então eu entendo que Deus usa quem quer, quando quer e como quer. Eu não consigo restringir, olhar para a luz das Escrituras e dizer, não, Deus não pode usar o crente que se desviou porque ele se apartou. Para isso, nós temos várias referências aqui e ao longo do debate nós vamos expondo essas várias referências, mas se você abrir em João, capítulo 11 e versículo 51, o texto diz que Caifás profetizou a morte de Jesus, todavia ele profetizou sem saber. E quando nós olhamos Caifás, ele era um sumo sacerdote que servia ali no templo, e ele não era salvo, ele não era uma pessoa sequer desviada, pior ainda, né? Porque o Caifás foi responsável pela morte de Jesus. Só que mesmo assim Deus o usou em profecia sem ele se der conta. Além disso, Mateus capítulo 7, versículo de número 22 e o versículo de número 23, o texto é muito claro para a gente quando ele diz da seguinte maneira: naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, observe, né, a questão da profecia, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então as pessoas vão perguntar, né, a Deus, ó Senhor, eu profetizei em teu nome, eu fiz milagre. E qual vai ser a resposta de Jesus? Não é você estar mentindo, você nunca fez isso. Não. A resposta de Jesus é um sim. De fato, vocês profetizaram em meu nome. De fato, vocês expulsaram demônios, curaram enfermos em meu nome. E a resposta de Jesus, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Aí alguém pode falar assim, não, essa pessoa, ela foi usada, depois se desviou. Só que o texto é mais profundo. O texto ainda diz, eu nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, uma coisa é alguém ter o dom. Alguém pode ser um dom, um instrumento de Deus e ir para o inferno. Agora, alguém não pode ser morada do Espírito Santo e ir para o inferno. Isso não acontece. Ok. Pastor Carlos Wagner. Foi bom você ter citado o texto de Mateus capítulo 7, versículos 22 em diante, porque vamos arguir junto. A partir do versículo 15, o que é o contexto fala, pastor César? Que haviam falsos profetas. A partir do capítulo 7, versículo 15. E aí, o contexto deixa claro que Jesus está tratando de pessoas que elas não possuíam comunhão com Cristo. Eram falsos profetas. Ele chega a dizer, tome cuidado com os falsos profetas, vigie contra esses falsos profetas e tal. Então, o contexto do capítulo 7 do livro de Mateus, versículo 22, é que foram pessoas que falsamente proclamaram coisas ou declararam determinadas profecias em nome de Cristo Jesus. O próprio texto citado pelo pastor Vitor diz isso, eu nunca vos conheci. Eu nem sei quem são vocês. Podem até terem tentado fazer em nome de Cristo. É o caso de muitos falsos profetas nos dias atuais, pastor Vitor. Pessoas que têm nas suas mãos uma denominação, que falsificam o evangelho de Cristo, que usa desse evangelho, que se declaram, se auto-intitulam profetas, estão se auto-intitulando tudo, por sinal, hoje, né? Inclusive profeta, e essas pessoas dizem falando em nome de Deus. No meu ponto de vista, esse texto não é diferente do texto de João capítulo 10, versículo 10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Aí quem é esse ladrão que veio para roubar, matar e destruir? Jesus fala, é o falso profeta, é o falso líder. É aquele que distribui mentiras para persuadir as pessoas
Então, no meu ponto de vista, o capítulo 7, a exegese desse texto é que Jesus está tratando daqueles que, na verdade, nunca foram deles, não foram apóstolos, não foram servos deles, mas que dissimulavam o ministério para que se fazer servo de Deus. O senhor é calvinista? Não, não sou. Que essa visão aí é meio calvinista, né? Não, nunca foram, tal. Se estão perdidos é porque nunca foram, tal. Volta aqui, pastor Vitor. Bom, vamos para outros textos, né? Só respondendo essa questão lá do livro de Mateus, de fato, ele introduz falando de falsos profetas, mas naquela passagem do versículo 22, algumas atribuições, né, são ditas ali. A pessoa profetizou, foi falsas profecias, ela curou. Como é que foi essa cura? Foi o inimigo que usou, ela expulsou o demônio. E tudo isso é autenticado por Cristo. Cristo em nenhum momento diz, você está mentindo, você está enganado. Agora, eu gostaria de trazer uma passagem que para mim é a passagem mais definitiva sobre este assunto. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 20. Esta passagem para mim, ela é sem sombra de dúvida a carta magna sobre esse assunto. Então eu vou ler um pouco o texto para explicar para o nosso ouvinte que está vendo. 1 Samuel 19, 20 diz, então Saul enviou mensageiros para prenderem a Davi. Quando viram um grupo de profetas tendo manifestações proféticas sobre a liderança de Samuel, observe a expressão, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e eles também tiveram manifestações proféticas ou profetizaram. Versículo 21. Saul foi avisado disso e enviou outros mensageiros, mas estes também tiveram manifestações proféticas ou profetizaram. Saul enviou mensageiros pela terceira vez, os quais também profetizaram. Olha, o versículo de número 23. Ele foi para Naiote em Ramá. Ele quem? Saul. E o Espírito de Deus veio também sobre ele. E ele ia caminhando e profetizando até chegar em Naiote em Ramá. Quando você observa no capítulo 16, o que acontece no capítulo 16 do livro de 1 Samuel? Saul fica endemoniado. A Bíblia deixa claro, o Espírito de Deus se retirou de Saul e veio um espírito mau da parte do Senhor e atormentava. Então Saul estava endemoniado. O que Saul queria? Matar Davi. Então ele manda 3 mensageiros, mais do que 3 mensageiros, ele manda 3 levas de mensageiros a Davi. E quando esses mensageiros vão, Davi está na região de Naiote, Ramá, e tem um grupo de profetas. E o Espírito de Deus também vem sobre os mensageiros e eles profetizam. Até que o próprio Saul fala, eu vou resolver essa questão. Quando Saul vai, o Espírito de Deus vem sobre Saul, observe, não vem em Saul no sentido de dentro, mas sobre Saul, e usa Saul em profecia. Só que Saul já estava desviado, endemoniado, afastado. Então eu entendo à luz desse texto e de outros tantos, que sim, Deus usa quem ele quer, quando quer, da maneira que quer, em profecia, como o texto descreve Saul sendo usado pelo Espírito de Deus. Muito bem. Eu acho que nós só não podemos tomar cuidado para não irmos para um pensamento maniqueísta, né? Aquele pensamento de que existe um pouco do mal no bem, um pouco do bem no mal, né? Eu acho que Deus, ele não iria usar alguém que naturalmente está entregue ao mal. Agora, há ocorrências bíblicas de momentos, de ações momentâneas, né? Podemos dizer, exceções, tá? Em que pessoas poderão até ter sido usadas já não estando mais na presença de Deus. No entanto, isto não é uma regra geral. Deus não vai usar as pessoas, mesmo que essas pessoas não sejam dele, né? Agora, pode acontecer em alguns momentos que isso ocorra em uma situação momentânea, em um caso específico, momentâneo, tá? Mas, biblicamente, quem é que Deus usa? Biblicamente, como o senhor mesmo atestou, são aquelas pessoas que são tementes a Deus, que servem a Deus. O problema é que existe uma linha tênue entre a ação de Deus, a ação demoníaca e a ação dos homens, né? É por isso que há uma necessidade. A Bíblia diz, examine as profecias.